Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de treinamento de brigada de emergência. Eu me chamo Conrado, sou docente aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube. Agradeço a todos que estão participando dessa gravação, agradeço que você que está assistindo essa aula também, né? Lembrando que a gente encontra-se em formato remoto, né? Nas aulas em formato remoto, e a gente vai fazer uma revisão sobre a matéria de brigada de emergência, né, nessa primeira aula e na aula de sexta-feira. Neste momento, eu vou falar especificamente, né, dando continuidade ao tema, sobre a localização dos extintores dentro de um empreendimento, dentro de um prédio, dentro de uma localização. Toda vez que a gente falar sobre extintores especificamente, vamos lembrar que eles têm as suas variações, né? O extintor A, extintor B, extintor C, que são os mais conhecidos, né? Extintor de classe A, B e C. E por sua vez, eles vão se subdividir, né, em extintor tipo água, extintor tipo CO2 e extintor de pó químico seco. E nós temos também a possibilidade de trabalhar com o extintor ABC, que é o extintor que atende todas as classes de incêndio que nós vimos até o momento. Aqueles extintores de classe E, classe K, a gente não vai abordar neste momento, né? Extintor E, D, K, mas a gente vai falar especificamente sobre extintores aí, mais utilizados aqui no Brasil. E dando sequência, então, à nossa disciplina de treinamento de brigada de emergência, vamos falar especificamente sobre a localização dos extintores. Todo extintor, né, de acordo com a NR23, né, deve ter uma localização específica dentro do ambiente de trabalho, e assim também nós temos uma NBR, né, que fala sobre sistema de proteção dos extintores de incêndio. A NBR 12693, ela vai abordar, por exemplo, a localização e a sinalização desses extintores. Todo extintor portátil, né, ou unidade extintora portátil, deve ser instalado com a parte superior não ultrapasse ali 1,60 m de altura. Tá? Então, observem aqui que em relação ao solo, né, ao piso acabado, né, até uma terminologia muito utilizada aqui na área de bombeiro, né, na área específica da IT 17, da Instrução Técnica 17, é o piso acabado, ou seja, se no empreendimento o piso fica localizado nessa parte inferior, no máximo, né, que o extintor deve ficar, ali a alça de transporte deve ficar, é de 1,60 m de altura. E a parte inferior, né, que a gente fala em relação ao piso, não deve ficar ao máximo ali de 20 centímetros de altura. Então, existe uma relação com o extintor, né, ele deve ficar ali numa espessura, né, em relação a numa altura que não possa ser inferior ali de 20 centímetros, né, sendo o mínimo 10 centímetros de altura. Então, é obrigatório a utilização desse suporte que vocês estão vendo aqui nas mais diversas formatos, né? O extintor deve ter no mínimo 10 centímetros de altura e no máximo 20 quando ele for colocado em suporte. Já quando ele é colocado na parede, ele deve ficar no máximo a 1,60 m. Então, toda vez que a gente falar sobre a localização do extintor, todo prédio que você for visitar e conhecer, percebam que ele precisa ter ali uma devida sinalização e uma devida localização em relação à sua altura ou então à sua localização. Muita gente me pergunta, e é uma situação comum, falar sobre a relação do extintor, se ele pode, porventura, ficar no chão, tá? Então, a resposta é não, né? Que o extintor não deve ficar no chão, ele deve ficar nesse suporte. Por várias questões, pessoal. Primeiramente, pela questão da queda, né? O extintor, que ele não está dentro do suporte, ele pode, se localizado no chão, ele pode sofrer uma queda, por exemplo. É muito comum as pessoas esbarrarem, baterem aqui e podem gerar uma queda deste extintor. Gerando uma queda deste extintor, né, vamos lembrar que ele é pressurizado. Então, existe uma válvula de pressão aqui em cima e se ela porventura cair no chão,
haverá ali uma espécie de um torpedo lançado, né? Que ele vai projetar, se projetar à frente e pode, consequentemente, causar um acidente mais grave, tá bem? Vamos lembrar que alguns extintores aqui, especificamente esse que a gente está vendo na imagem, tem aproximadamente 10 quilos, né? Então, se ele pegar uma velocidade e associado ali também a, a um contato físico com o ser humano, será possível ali causar fraturas, por exemplo, em membros inferiores, né? Então, é muito comum essa pergunta, e a resposta prontamente é que não, que o extintor não deve ficar localizado no chão. Se porventura eu não quero colocar ali um suporte, eu não desejo que ele fique pendurado, né, ou fixado na parede, eu devo colocar esse suporte, tá, e o extintor dentro desse suporte para que ele não fique diretamente no chão. Uma outra questão, né, pode além da queda do extintor, pode gerar também aí algum contato com algum produto, né? Por exemplo, a própria água, ela vai corroer a base do extintor ali, se ela ficar em contato, enferrujando. E aí você acaba tendo uma perda da vida útil desse extintor de maneira mais evoluída, mais rápida, né? Então, não é necessário, não é permitido que ele fique no chão. A sinalização do extintor, ela deve ser baseada, né, através de um quadrado vermelho com setas vermelhas e com a borda amarela também, né, ou branca. Então a gente vai falar sobre basicamente a sinalização, é a placa de sinalização. Toda sinalização relacionada à área, né, do corpo de bombeiro, a área de emergência, ela deve obedecer uma cor, uma padronização de cores, e essa padronização ela se diz respeito à cor vermelha, tá bem? A cor vermelha indica para todo mundo que está facilmente entrando em contato com a área pela primeira vez, que a cor vermelha vai indicar emergência, incêndio. Então, tudo que for relacionado ao corpo de bombeiro, à brigada de incêndio e necessariamente aos materiais, né, da brigada de combate a incêndio, da brigada de emergência a incêndio, serão relativos aí à cor vermelha. Entretanto, é também colocado aí para que ele torne essa placa mais evidente também, né? Até tendo uma característica de se iluminar ele no escuro, né? Através de uma técnica fotoluminescente. A sinalização ela deve então apresentar, juntamente com a cor vermelha, as setas vermelhas com bordas amarelas ou brancas. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui nessa placa, ele é uma placa de extintor, né, que está mostrando o extintor ali numa cor branca e a placa vermelha em volta. Então, essa sinalização fotoluminescente, ela, por exemplo, através do contato com a radiação solar, né, com a luz solar, ela consegue armazenar, vamos dizer assim, energia de uma técnica basicamente química ali, e se porventura acabar a luz, né, ou porventura o incêndio ocorrer no período da noite, toda pessoa consegue observar através de uma iluminação especial, né, fotoluminescente, que ali existe o extintor. Ali, por exemplo, pode ser o ponto de brigada, que também vai ser dessa mesma tonalidade, ou ponto de encontro também, caso você chame assim. Esse ponto de encontro, assim como também a localização dos extintores, as setas ou placas de sinalização que serão vermelhas, geralmente também estão indicando ali algum material relacionado à brigada de incêndio e emergência, como por exemplo a caixa ali dos extintores, né, que a gente vai chamar de mangotinhos. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, especificamente em relação à altura, né, do extintor, vamos lembrar lá que o piso deve, em relação ao piso acabado, o extintor deve ter no máximo 1,60 m de altura, ele vai ficar no mínimo aqui a 10 centímetros do chão em cima de um suporte, podendo esse suporte ter no máximo 20 centímetros de altura também, tá bom?
E o extintor, ele vai obedecer também uma regra de uma demarcação no piso, no qual o extintor precisa ficar dentro dessa demarcação. É muito comum as empresas aí fazerem essa marca no chão, né, no solo, e deixar o extintor pendurado, tá bem? É uma prática, é comum, né? Não, um entendimento da NR23 e da NBR que fala aí sobre os extintores. Então eu preciso ter essa demarcação de solo quando o extintor for ficar no chão e também preciso ter essa demarcação de solo caso o extintor fique pendurado. Para qualquer pessoa que esteja olhando aqui para baixo ou que esteja procurando o extintor ou encontre com facilidade, tanto no seu local aqui no suporte, como também pendurado na parede ou na localização ali que ele vai ficar fixado. Todo extintor, né, então ele vai, embaixo de cada extintor deve existir uma larga área do piso com no mínimo 85 centímetros, né, por 85 centímetros. Aqui está escrito 0,85 metros, né, mas é 85 centímetros. Então, uma área quadrada de 85 centímetros de pintura vermelha. Então, essa parte avermelhada aqui que vocês estão vendo, que ela deve ter aí 85 centímetros, né, na sua parte interior. Então, 0,85 centímetros, né, deve ficar localizado o extintor aqui dentro, é a parte mínima, né, 85 centímetros quadrados. Ela é pintada vermelho, e não deve, em hipótese alguma, permanecer obstruída, né? Seja por relação de trabalho, seja por necessidade de movimentação dos equipamentos, né? Se você tirou aquele extintor daquela localização, isso certamente vai implicar tanto no PAI, né, no plano de ação emergencial, como também aí no eventual sinistro, né, se esse extintor se encontrar obstruído ou porventura se ele se encontrar ali fora da sua demarcação. Além de ser exigido, né, que há um corredor para acesso livre. Tá bem? O que eu quero dizer com isso? Que nada deve ficar à frente aqui do extintor. Eu não posso colocar máquinas, eu não posso colocar plantas, eu não posso colocar armários na frente desse extintor. Afinal de contas, eu devo ter um acesso livre para que toda e qualquer pessoa possa manusear esse extintor. Toda vez que a gente fala sobre extintor, eu quero deixar claro para vocês que ele é um equipamento que ele não é necessário um treinamento apurado para sua devida utilização. Eu basicamente consigo reconhecer através das instruções de uso que contém no rótulo ali do extintor como fazer o seu uso, né? Então, retirar ali o lacre, retirar o pino de segurança, segurar ali na base da mangueira ou na ponta da mangueira, né, que é essa parte superior aqui do extintor, segurar na alça de transporte e depois acionar o gatilho. São basicamente essas referências que apresentam ali no extintor, que todo e qualquer ser humano, qualquer pessoa consiga fazer o uso desse extintor, tá bem? Então, além do treinamento que a gente fala sobre treinamento de brigada especificamente, toda e qualquer pessoa leiga, né, vamos falar assim, pode utilizar o extintor. Então, toda vez que a gente falar sobre essa referência, né, percebam aqui que eu estou apresentando para vocês um formato, né, seja ele de um tapete, que apresenta a localização, a devida, né, sinalização do extintor. Então, somando essa parte vermelha aqui mais a amarela, né, nós temos aqui 85 centímetros quadrados, tá bem? Deveria ser um pouco maior aqui, com 85 centímetros quadrados, somente essa parte vermelha. Mas ocorre, né, que algumas empresas aí para atender interesses dos seus clientes acabam criando, né, equipamentos sem a devida padronização, tá bem? Então, o ideal é que vocês observem sempre
se ela atende ali uma dimensão específica de 85 centímetros metros quadrados, tá bem? 85 centímetros quadrados. Então, ele deve ter no máximo, né, 100 metros ali, 100 centímetros, né, que vai dar 1 metro, na verdade, né, 1 metro quadrado ali naquela região, e 85 centímetros no mínimo, tá? Então, no máximo 1 e no mínimo 85 centímetros quadrados. Além da questão do tapete que pode ser feito, aqui que a gente está demonstrando, o ideal é que seja sinalizado no solo através de uma própria pintura. Afinal de contas, o tapete, com o passar do tempo, ele pode se danificar, ele pode ser movimentado, né? Então, além do extintor, o tapete pode também ser movimentado. E a pintura, a demarcação de piso, a demarcação de solo, ela vai atender a sua devida especificação, desde que atenda uma exigência, né, que nós acabamos de ver aqui, de no máximo 1 metro, né, quadrado e no mínimo 85 centímetros quadrados. Lembrando que essa sinalização é padronizada no mundo inteiro. Então, eu não posso simplesmente vir aqui e falar assim, eu sou brasileiro, eu vou colocar verde aqui e amarelo em volta. Ou eu sou corintiano, eu vou colocar preto aqui no meio e branco em volta. Ou eu sou palmeirense, eu coloco aqui verde e branco em volta. Deve existir uma padronização, tá bem? E tanto na sinalização dos extintores, né, como também na demarcação de solo. Estou apresentando para vocês aqui 3 placas, e essas placas elas são relacionadas aos tipos de extintores mais comuns, né? Tá faltando aqui o extintor ABC, né? Mas basicamente falando sobre as classes de incêndio, seja ele de água, seja ele de CO2, né? Que a gente sabe ali que é basicamente um composto químico, né? Que vai acionado, né? Para produzir a retirada do oxigênio do fogo, né? Ou do princípio de incêndio, e também o pó químico seco, que vai provocar um abafamento daquele fogo, daquele incêndio. Então, e a água que vai produzir o resfriamento daquele incêndio. Então, tanto no extintor tipo água, tipo CO2 ou tipo pó químico seco, deve ter ali uma devida demarcação desse extintor. Percebam que não existe uma certa padronização, apesar de nós termos NBR para isso, temos NR, a NR23 que fala sobre isso, mas se você colocar simplesmente uma placa, né, informando o extintor, você já está atendendo a legislação. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, eu coloquei ela justamente para demonstrar essa efetividade da tecnologia aí fotoluminescente, que o extintor, tanto, né, no ambiente claro como no ambiente escuro, vai apresentar a sua devida sinalização. Esse extintor aqui, por exemplo, ele é um extintor de pó, um pó BC, né? Ele vai atender, que é o pó químico seco, e nós temos também o extintor de água. Então percebam que houve ali uma diferença, de acordo com o que a gente viu nas aulas, né? Que o extintor também ele é um pouco maior, a cor aqui da mangueira, né, da ponta da mangueira, ela é verde, e da outra aqui é preto, ela pode ser azul também, é muito comum. O tamanho, né, do torpedo aqui do extintor, a gente não está conseguindo ver através da imagem, mas provavelmente a solda dele é diferente, né? Esse aqui o pó ABC, existe uma solda superior, no extintor de água não há solda aqui na parte superior, somente na parte posterior, e outros detalhes que a gente vai criando familiaridade com os extintores. Então é necessário apresentar, né, dentro da sua sinalização, no mínimo, né, uma placa informando que ali existe o extintor. Se você quiser colocar uma placa, mais a recomendação técnica, né, que já vai constar aqui no adesivo, né, na certidão de nascimento do extintor, vamos assim dizer, né, na ficha técnica dele, eu também posso colocar uma placa, né, informando ali que aquele extintor, por exemplo, de pó, ele vai servir para a classe B e C, né, e não deve ser utilizado na classe A. Ou, né, que ele não vai ter tanta serventia assim na classe A. Já o extintor de água, ele vai atender especificamente a classe A, e ele não deve ser utilizado na classe B e C. Mesmo no escuro, né, através da tecnologia aí fotoluminescente,
deve ser sinalizado, né? Deve apresentar essa sinalização, tá bom? Em relação à quantidade e o tipo de extintores, né, que a gente tem no empreendimento. Ou ainda, né, eu vou apresentar para vocês através de imagens aqui, os extintores sobre rodas, né, que são chamadas de carretas, basicamente. Essas carretas, a gente chegou a citar isso em sala de aula presencial, mas a gente não tem para demonstrar ali no Senac Araraquara, por exemplo, não existe a necessidade de ter um extintor desse. Por isso que a gente não tem ele ali propriamente utilizado, né? Ele não tem ali a sua devida serventia. Então, o extintor, quando a gente fala sobre a quantidade, né, de extintores, eu posso substituir 10 extintores por um extintor de carreta, por exemplo, desde que ele atenda ali a recomendação técnica, tanto da NR23, como também do profissional da segurança, do técnico de segurança, que recomenda a quantidade de extintores de acordo com as normas. Então, a quantidade e o tipo de extintores portáteis deve ser dimensionados de acordo com uma regrinha que a gente vai ver aqui. Primeiramente, de acordo com a área a ser protegida. Então, vamos lembrar aqui, primeiramente, que se eu tenho um ambiente de produção ali que tem armazenado máquinas, né? Tem várias máquinas, tem ali produtos químicos, né? Líquidos inflamáveis, eu tenho que ter predominantemente extintores de CO2, extintores de pó químico seco, e eu vou ter poucos extintores de água, que afinal de contas, se eu utilizar água em equipamentos energizados, como é o caso de máquinas e caso de líquidos inflamáveis, ele não vai ter a devida serventia, ele pode simplesmente gerar ali, pode brigar com o fogo, mas ele não vai acabar realizando a sua devida extinção. Se eu entro num escritório, por exemplo, e eu tenho ali materiais como papel, materiais como papelão, plástico, materiais de fácil combustão, não tem por que eu ter um extintor de CO2 ou extintor de pó químico seco. De maneira primária, né, eu devo ter então o extintor de água, afinal de contas, ele vai conseguir combater essa devida classe de incêndio. Então, eu posso também, né, numa terceira hipótese, aí, criar um misto, né? Deixar o extintor de água e um de CO2, já que eu tenho equipamentos eletrônicos ali naquele escritório, por exemplo. Então, eu tenho que levar em consideração sempre a área que vai ser protegida. O que eu quero proteger? É um escritório, é uma fábrica, é um galpão, né? O que que vai conter ali dentro daquele galpão? Afinal de contas, eu preciso saber que tipo de equipamento que vai permanecer ali naquele ambiente para que eu consiga colocar o devido tipo de unidade extintora portátil, né, correta para combater aquela área ser protegida. Eu também devo obedecer uma outra regra, que é as distâncias a serem percorridas para se alcançar extintor. É muito comum a gente falar isso, até por efeito de conhecimento, que a cada 20 metros eu tenho que ter um extintor. Isso é uma regra, né? Entretanto, a gente vai entender um pouquinho melhor essa regra para conseguir passar essa informação melhor para vocês. Mas via de regra, né? A cada 20 metros eu tenho que ter um extintor. Os riscos, né, a proteger de acordo com a natureza da atividade desenvolvida e, naturalmente, o equipamento que ela deve proteger. Então, falando lá, por exemplo, da biblioteca, eu sei que se porventura pegar fogo nos livros, no material ali de papel, eu devo ter predominantemente extintores do tipo água, tá bem? Pegando um outro exemplo agora de um ambiente ali onde há produção, né? Ou, por exemplo, corte de peças de metal. Eu devo ter predominantemente ali o extintor de pó químico seco e de CO2. Afinal de contas, eu estarei trabalhando com equipamentos ali que produzem líquidos inflamáveis, né? Que são utilizados líquidos inflamáveis. Quando a gente vai fazer um corte numa peça, por exemplo, é necessário um óleo mineral para que essa peça não superaqueça e provoque incêndio. Mas o óleo mineral, ele apesar de não ter volatilidade, apesar dele não ter ali nenhum ponto de fulgor, que é o que a gente vai ver logo logo, ele precisa ter ali o seu, como combatente, vamos falar assim, né, um extintor de pó químico seco ou de CO2 também. Então depende muito, né, da variável aí, natureza da atividade
e equipamento que deve ser protegido. Então, quando a gente fala sobre a área de proteção dos extintores, o extintor portátil deve ser distribuído de tal forma que o operador não percorra uma distância maior que a estabelecida. Vamos apresentar aqui para vocês de acordo com a área de cobertura, tá? Então, essa tabela aqui que vocês estão vendo, ele consta aí na NR23, que fala especificamente sobre as áreas de cobertura para cada unidade extintora. Se for um ambiente onde possui ali 500 metros quadrados, né, basicamente de construção, mas o risco, né, de incêndio, o risco de fogo ali é pequeno, eu devo ter uma distância máxima a ser percorrida de 20 metros, tá bem? Essa distância máxima 20 de metros para serem percorridas é somente caso o risco de fogo seja pequeno e a área não seja superior, aí seja até 500 metros quadrados. Então, uma loja, um departamento comercial, né, basicamente, que vai ter ali o seu empreendimento, né, de no máximo ali 50, 60 metros quadrados, eu posso ter ali um ou dois extintores, né, porque ele vai obedecer a regra, né, a metragem de um extintor a cada 20 metros. Né? Então, vamos lembrar lá do Senac, por exemplo, ele é uma área, né, maior que 500 metros quadrados, mas o risco de fogo ele é pequeno, porque a gente não tem ali necessariamente de trabalhar com fogo, com material elétrico, né, constantemente, que possa provocar um incêndio. Então, ele é enquadrado nessa categoria, né, acima, né, de 500 metros quadrados, o risco de fogo é pequeno, então a distância a ser percorrida é de até 20 metros. Aqui nós temos uma outra variação de empreendimento, né? Então 250 metros quadrados, né, de construção, já é uma construção um pouco menor, mas o risco de fogo ele é médio, então obedece aí uma regra de a cada 10 metros a gente possuir ali uma necessidade de ter um extintor. E aqui 150 metros quadrados também haverá já um risco de fogo, né, de uma forma grande, né? Percebam que essa pequeno, médio e grande ele é baseado qualitativamente, né, em relação à probabilidade de incêndio e também deve ser a cada 10 metros. Então, uma forma geral aí que você pode responder a todo mundo, né, que te pergunta em relação ao distanciamento dos extintores, né, é basicamente um extintor a cada 20 metros. Entretanto, né, leva-se em consideração uma área para cobertura de unidade de extintores. Certa vez eu fui numa feira, né, uma feira agropecuária chamada AgriShow, na cidade de Ribeirão Preto, e ali foi montado, né, uma barraca, por exemplo, bem semelhante a essas lonas de circo que a gente vê aí nas cidades. Essa barraca, né, esse galpão lonado, foi montado ali para que houvesse exposição de máquinas. Mas, levando em consideração ao tamanho desse galpão lonado, né, desse empreendimento, houve a necessidade ali de colocar extintores. Afinal de contas, a gente estava numa feira, né, agropecuária, muitas pessoas ali podem apresentar hábitos como fumar, por exemplo, né, e colocar a bituca de cigarro no chão. Esse chão, ele geralmente é um chão batido, né, associado também a um pouco de palha, associado a um pouco de grama, e é um material altamente combustível, né, facilmente fácil de pegar fogo ali, né. Então, foi recomendado, né, foi colocado ali pela autorização, pelo comitê organizador, que houvessem extintores, né, porque a probabilidade de incêndio era médio, né, entretanto, a área de cobertura ali era maior do que 150 metros quadrados, então a cada 10 metros havia a necessidade de ter um extintor. Para o ano seguinte, a empresa ela acabou aumentando ainda mais o seu barracão, o seu galpão. E aí ela foge, né, das unidades de 500 metros quadrados, e aí ela já obedece uma regra, né, que é exigida pela IT, né, Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiro, e também através da NBR, né, 12.693, que fala sobre sistema de proteção de incêndio, né,
ela foi obrigada a colocar hidrantes, né, através do seu, justamente por causa do seu tamanho, né, acima de 500 metros quadrados, a construção deve ter ali, mesmo que de modo provisório, hidrantes, tá bem? Então, além dos extintores, além das eventuais carretas que foram colocadas ali, tinha necessidade de ter uma rede de extintores, tá bom? Então, nas ocupações do local de trabalho, em relação à quantidade de extintores, será determinada de acordo com as seguintes condições estabelecidas em cada unidade, né? Seja em relação a risco de fogo pequeno, médio ou grande, então também deve ter relacionado a sua metragem, né? Toda vez que alguém te perguntar, então, qual é a distância de um extintor para o outro, né? Ou se o extintor pode ficar um do lado do outro, pode, desde que a 20 metros, a 10 metros tenha depois mais dois extintores iguais, né? Aqueles que vocês está localizado naquele ponto ali de fixação dos extintores. E se questionarem, né, então, qual o distanciamento do extintor ou outro, responda se for o risco de incêndio for pequeno, 20 metros, né, e se ele obedecer também a área de cobertura de no máximo 500 metros quadrados. Se ele ultrapassar 500 metros quadrados, deve existir também uma rede de hidrantes para isso. Na sequência, se houver ali um risco de fogo médio ou grande, como é o caso, por exemplo, de depósitos de produtos químicos, eu devo ter uma distância, né, de no máximo ali 10 metros um para o outro, né? Afinal de contas, eu não vou ter uma outra regra aqui a cada 5 metros, por exemplo, né? Então, no geral, né, seja 250 metros quadrados ou 150 metros quadrados, independente do risco de fogo ser médio ou grande, a distância vai ser a mesma, a distância vai ser percorrida vai ser a mesma, que é de 10 metros. Todo extintor de incêndio, ele deve ser, então, instalado em locais de acessíveis, né, acessíveis a toda pessoa, todo mundo que consiga manusear ali um extintor, e deve permanecer disponível para ser utilizado ali basicamente no forma imediata para princípios de incêndio. Todos os extintores não podem ser instalados em escadas também, porque afinal de contas, eles não vão ter um corredor ali de fácil acesso também. Então, os extintores devem ficar localizados nas paredes do empreendimento, tá bom? No caso de uma escada ali, ou tanto para subir como para descer, não, ele vai acabar prejudicando, né, as pessoas que estão passando ali nas escadas e não devem, né, devem permanecer desobstruídos, né, não podem ser obstruídos e sempre sinalizados através de sinalização de solo ou, né, se ele for ficar no chão ali, através de um suporte ou ainda, né, fixados na parede até 1,60 m de altura. Todos os pavimentos que são protegidos ali por mínimo 2 extintores, numa proporção que ela é separada, né? Uma misto aí de uma classe A e outro uma classe B e C. É permitida ainda, né, a instalação de 2 unidades, né, de extintor pó ABC. Então, por exemplo, eu moro aqui num prédio e a hora que eu abro ali a porta da minha casa, aqui no meu apartamento, a primeira coisa que eu vejo são 2 extintores, porque tanto o extintor de pó ABC como o extintor de água para qualquer pessoa, se porventura de algum prédio aqui precisar, né, de algum apartamento precisar. E se eu descer um andar, novamente a gente vai ter 2 extintores. E por assim vai, né? Todos os andares têm no mínimo 2 extintores, devem ter no mínimo 2 extintores. Então, falando sobre os pavimentos, né? Cada pavimento deve ter no mínimo 2 extintores e com uma proporção separada. Eu não posso ter 2 de água, por exemplo, nem 2 ABC. Eu devo ter essa separação, né? Um de água e um BC, ou ainda podendo ser o ABC, tá bom? Se ele for ali 2 unidades iguais do pó ABC. O extintor de pó ABC, né, ele pode substituir qualquer tipo de extintor, né, especificamente a classe A, B e C, dentro de uma edificação ou de uma área de risco. O
A gente já chegou a falar sobre ele, né, mas lá na aula presencial, mas basicamente ele é um tipo de pó que ele vai atender tanto o pó químico seco, né, que é especificamente da classe C, ele vai atender a classe de área de incêndio, que é a área A, né, classe A, classe B e classe C. Então, seja para água, seja para aparas de papel, madeira, plástico, ele vai apagar também. Seja para líquidos inflamáveis, ele consegue apagar também, né? E ali, se porventura também for ali um material energizado, né, equipamento energizado, ele certamente vai conseguir apagar. Esse pó ABC, pessoal, ele é muito utilizado, né? Ele era muito utilizado na Europa e ele chegou no Brasil aí nos anos 2002, mais ou menos. Ele tem ali no seu principal componente o fosfato de monoamônico, né? Que é um produto geralmente utilizado em fertilizantes agrícolas também. Ele é utilizado muito na fabricação desses fabricantes agrícolas. E nós temos, né, dentro do pó ABC, esse pó que ele vai conseguir apagar tanto incêndios sólidos, líquidos, ou também ali diminuir a sua efetividade, né, em gases ou ainda na eletricidade. Então, o pó ABC ele pode substituir o extintor de água, o extintor de pó especificamente, ou o extintor de CO2. Todos os extintores, né, como a gente viu, devem ficar de fácil visualização, fácil acesso, onde haja pelo menos a probabilidade do fogo bloquear o seu acesso. Então percebam, né, que eu tenho aqui, se porventura pegar fogo nessa porta aqui, eu tenho extintor para ir lá e combater para conseguir passar, né, ou ainda o hidrante aqui do outro lado. E esse extintor especificamente, ó, ele foi colocado dentro de uma classe, aqui dentro de uma sinalização que a gente está vendo no solo, e ainda foi colocado essas bolinhas aqui, que elas indicam ali, né, no piso tátil, né, que ali é uma área que não deve ser adentrada, né, por pessoas, por exemplo, com deficiência visual. Essas bolinhas ali, elas são fixadas através de uma técnica, né, da NBR 9050, que fala sobre acessibilidade, mas especificamente as pessoas com deficiência elas conseguem, né, discernir ali o local de passagem ou distinguir ali o local de acesso. Então, ele vai ser utilizado simplesmente para todas as pessoas, né, que conseguem ter acesso, né, ser retirado ali o extintor e vão conseguir visualizar o que estão fazendo, tá bom? Então, o extintor ele deve ser de fácil visualização, seja ele pó químico seco, água, CO2 ou pó ABC. Ele é de fácil acesso, não pode ter nada obstruindo o seu contato diretamente com o extintor. E onde haja pelo menos a probabilidade do fogo bloquear o seu acesso, tá? Então, eu não posso ter extintores, por exemplo, em corredores, né? Eu vou priorizar ali um corredor onde não tem a probabilidade de incêndio. Que imaginem vocês, né? Começa a pegar fogo ali e o único extintor está em volta do fogo, né? Eu preciso ter outros extintores e também eu vou priorizar para uma localização que ele não tenha, né, seja o primeiro lugar a pegar fogo, também pode pegar, mas de modo secundário também, e eu vou ter outros extintores ou outros equipamentos que podem ali, como é o caso do manjolinho ali, que é essa caixa que nós estamos vendo aqui, caixa de mangueiras, que muita gente chama simplesmente como caixa de mangueiras. Falando ainda dos extintores sobre rodas, né, ou carretas extintoras, ele basicamente ele é constituído, né, através de um único recipiente, né, e colocado ali no agente extintor, né, colocado dentro desse torpedo, né, dentro do extintor, o agente extintor para você conseguir apagar o fogo. Então ele pode ter aqui no caso o extintor B e C, né? Ele provavelmente aqui é um extintor de pó químico seco, tá? Como que eu sei, né, que é extintor é de pó? Primeiramente que eu estou olhando, né, o seu lacre aqui, a sua etiqueta, na verdade, né, aqui no centro, e ele não tem o difusor, né? O difusor
ele basicamente ele vai ser utilizado ali somente no equipamento de CO2. Eu posso ter, por exemplo, o de água, né? O de água é esse aqui que a gente está vendo, e ele tem uma espécie de uma mangueira ali, de um gatilho, né? De uma mangueira, e por ele ter ser de água, ele necessita de pressurização. Eu vou falar especificamente sobre isso, mas só para a gente entender essas diferenciações também. Então, voltando aqui no extintor de pó químico seco, percebam que a mangueira dele também é bem maior, né, do que simplesmente aquela mangueira de 40 centímetros que a gente tem lá nos extintores. Essa mangueira do extintor de pó químico seco, ele é bem maior, né? E ele vai ter aqui basicamente um lacre que eu vou romper e eu consigo fazer o seu devido acionamento. Então ele é constituído, né? Basicamente com agente extintor, e ali dentro haverá uma espécie de uma válvula, né? Que vai puxar ali todo o agente extintor para utilizar a sua maior quantidade possível. Há previsões desses equipamentos nas edificações, nos empreendimentos ou nos pavimentos. Eles são de acordo com a necessidade de se efetuar o combate ao incêndio imediato, enquanto são pequenos focos, né, para não deixar ele se aumentar, né, de modo geral. O extintor de CO2, ele vai ter esse difusor aqui e haverá também uma espécie de abertura de registro para que haja saída desse CO2, tá bem? E percebam que todos eles ali vão possuir rodas, né, e justamente alças ali de transporte, diferentemente das alças de transporte do extintor. Na carreta, no caso de água, ela pode ser tanto pressurizada, que é chamado de extintor de pressurização direta, ou extintor de pressurização indireta, que vai acompanhar o extintor, né? Isso é muito antigo, né? Mas a gente ainda vê isso em alguns empreendimentos por aí, né? Algumas indústrias por aí. É uma ampola, né, basicamente de ar, né, que ela precisa, antes de ser utilizado, ser aberta. Então, é como se fosse um registro de abertura ali. Eu abro, né, ele emite, né, basicamente ali uma abertura, né, uma saída de ar ali, né, dentro da unidade extintora, e aí eu consigo utilizar ele, né, para combater ali o incêndio, tá bom? Tanto no caso aqui específico, né, esses três extintores, né, seja ele ali dos tipos de extintores, haverá uma sinalização específica, né? A sinalização vai ser de carreta, né? De carretas extintoras ou extintores sobre rodas. Especificamente, quando a gente fala sobre extintor de modo geral, né? Ou carretas extintoras de modo geral, eles servem, né? Para que eu consiga realizar um efeito ali de 4 ou 5 extintores ao mesmo tempo. Então, as carretas extintoras, elas vão servir basicamente, né, para realizar tanto, né, um combate ali ao princípio de incêndio, né, seja ele ali o extintor de água ou o extintor, uma carreta de água, ou uma carreta de pó, ou uma carreta de CO2, para que ele consiga ali abafar ou isolar ou resfriar aquela água, né? Aquele princípio de incêndio. Só para vocês terem ideia, né? Um extintor ali no máximo ele vai ter 16 litros, 12 litros, né? Dependendo da sua composição. Uma carreta dessa aqui, ela tem aproximadamente 75 litros de água, né? Então é um pouquinho a mais aí, dá um efeito basicamente de 7 extintores agindo da mesma forma, tá bem? E ele pode ser utilizado especificamente, aí é muito mais comum a gente ver o de CO2 e o de pó do que o de água, porque geralmente quando a gente fala sobre a relação dos produtos químicos ou da queima, né, de materiais energizados, ele pode ser facilmente utilizado. O extintor, então, né, como a gente falou, ele tem uma divisão de 5 tipos, né? Os extintores, né, eles são divididos lá em 4, né? Água, CO2, pó químico seco e ABC, né? Pó ABC. E a gente vai ter, no caso de água, nós vamos ter 5 variações, né? Uma a mais aí do que os extintores. Então, primeiramente, a gente vai ter o de carreta de água,
né, que, como eu falei, ele é desenvolvido para a classe de incêndio A. Seu jato geralmente pode chegar até 13 metros de lançamento, né? Então, imaginem aí que é basicamente uma distância razoável, né? Afinal de contas, a gente está falando de água, né? Então, existe uma pressurização para essa água sair. A carreta de espuma mecânica, que ele vai ser aplicado para os incêndios do tipo A e tipo B, né? Vamos lembrar que A é todo o material relacionado a papel, papelão, madeira. B seria líquidos inflamáveis, né? E seu jato ele tem um alcance menor, ali inferior, né? A um relacionado à água, apenas de 7,5 metros de lançamento, porque a espuma ela é mais densa do que a água, né? Então, se a gente for realizar ali o lançamento dessa espuma, né? Como eu falei isso para vocês lá na sala de aula presencial, esse extintor ele vai ter ali uma espécie de um batedor, né? Vamos falar assim, vai fazer um barulho como se fosse parecido com um liquidificador ali, para que ele consiga produzir essa espuma mecânica, espuma mecanizada, né? Nós teremos o pó químico seco e o gás carbônico e ainda uma espuma química, que a gente vai ver isso no slide seguinte. Né? E para cada tipo de carreta é direcionado um tipo de funcionamento. O extintor de pó químico seco, né, geralmente ele vai ter ali basicamente a sua carga de 20 quilos até 100 quilos, né, de pó químico seco. Então, aquela carreta que a gente viu nos slides anteriores pode chegar até 100 quilos. Ele é utilizado ali especificamente nas classes de incêndio B e C, tanto líquidos inflamáveis como, por exemplo, os materiais energizados, né, equipamentos energizados. Já o gás carbônico, né, que é o CO2, ele utiliza também na classe B e C, e seu jato ele vai alcançar, né, somente 3 metros. Vamos lembrar que o gás carbônico, em contato com o oxigênio, ele vai se dissipar de modo mais rápido. Então, eu necessito chegar mais perto do fogo para utilizar a carreta de CO2. E a carreta de espuma química, né, ele vai servir também para classes A e B, e seu jato vai alcançar até 13 metros, tá bom? Essa espuma química, ela é diferente da espuma mecânica, tá? A mecânica, conforme eu falei, eu tenho um batedor ali dentro para projetar, né, essa espuma. No caso, a carreta de espuma química, ela já está concentrada ali, bem semelhante ali vamos dar exemplos aqui, aquela espuminha, né, que o pessoal utiliza aí no carnaval, ou aquela espuma que é utilizada de barbear também, que ela já vem concentrada ali dentro daquele equipamento, né, dentro daquele frasco. Então, uma espuma química ela já vem, né, pronta, e a espuma mecânica eu tenho um batedor ali dentro para que ele consiga realizar, né, a saída da espuma mecânica. Basicamente, a diferença entre uma e outra são essas. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Está tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Pessoal, alguma dúvida? Conrado. Conrado, tá me ouvindo? Tô sim, Paty. Tá me ouvindo? Tô. Só tirar uma dúvida, eu ia deixar para o final, mas já que você parou, quando você, lá no início, né, acima de 500 metros, tem que ter o hidrante que você fala é a mangueira, ou não? É um hidrante mesmo. Exato, não, bacana, legal. Precisa ter a mangueira, precisa ter o esguicho e precisa ter a chave, né, daquela mangueira, né, que a gente chama de Hum. stores, desculpa. É, mas para isso, né, precisa existir uma rede hidrante, né, ou seja, tubulação de água, né, para que seja ali, obviamente, para que exista essa mangueira, tá bom? Então, em recintos, em grandes recintos, como é o caso de pavilhões de eventos, né, vou pegar um exemplo específico aqui, mas eu nem sei se tem, vou ser sincero. A Facira, né, que é um prédio aqui que nós temos a nossa feira industrial de Araraquara. Ela Uhum. deve ter ali a sua tubulação, né? Ela não vai utilizar, por exemplo, uma rede doméstica, né? Que é uma mangueira, é uma torneira basicamente
com canos de água fino, né, com canos domésticos, né? Deve existir uma rede, né, de, de tubos, né, de tubos para que o hidrante tenha ali depois sua devida utilização. E aí a empresa que vai montar ali a sua estrutura, né, seja, por exemplo, na área de eventos especificamente, é responsável em colocar as mangueiras, o esguicho e também o Storms, né, que é a chave de conexão entre uma mangueira e outra. Mas isso, vamos supor, funciona, é porque assim, ó, vou te dar o exemplo que eu passei. Eu trabalhei numa pousada, o que que acontece? A caixa d'água tinha aquele reservatório da água para incêndio, né, que Sim. tem que ter. Só que o alvará de bombeiro, então existia a parte de, então existia os quartos para hospedagem, salão de eventos, restaurante, era um ambiente bem grande, mais de 500 metros. Só que o que acontece? Eles fazem o alvará de bombeiro de cada unidade. Aí cada unidade fica menor. Existia a caixa d'água para o reservatório, existiam os extintores, mas não existia uma mangueira. Entendeu? Entendi. Sabe Isso, as manobras, o jeitinho brasileiro, né? sei, sei. Patrícia, eu não sei em que época foi isso, né? Mas, por exemplo, até 2005, a É. gente viveu no Brasil numa uma coisa assim, o jeitinho brasileiro, né? Uhum. E depois foram melhorando, né, a questão a questão de combate a incêndio no modo geral, tá? E Uhum. um marco foi o incêndio da Boate Kiss. Sim. Não sei se você vai lembrar isso aí, É. mas e foi feita uma revisão, né, de muitas normas do Corpo de Bombeiro. Para vocês terem ideia, uma norma, aqui no caso do estado de São Paulo, uma norma era revisada a cada 5 anos. Hoje essa revisão ela é anual, né? Uhum. E o AVCB, que é o documento aí de auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, ela é necessária, né, sem sombra de dúvida, para todo e qualquer empreendimento, mas ainda, né, o bombeiro pode fiscalizar, né, ele tem o poder de fiscalizar o empreendimento, embargando, né, ou interditando o seu uso, tá bem? Entendi. Vamos continuar aqui, pessoal, mas aí como Ok. te respondi, Patrícia? Não, respondeu. Então, na verdade, teria que ter. Teria, com certeza. Teria que ter. Então, especificamente falando, né, sobre o tema volatilidade, eu preciso entender que quanto mais volátil for uma substância, maior, por exemplo, será a pressão de vapor. O que eu quero dizer com isso, Conrado? Eu preciso compreender, né, que por mais que eu tenha um líquido presente, né, naquela empresa, ou a possibilidade de um incêndio com líquidos inflamáveis, eu tenho que conhecer eles e saber qual que é a melhor forma de combate, né, seja através de um extintor de pó químico seco ou o extintor de CO2. Quando a gente falou em sala de aula presencial, eu comentei com vocês que o extintor de CO2 ele vai ser mais utilizado ainda em equipamentos eletrônicos, afinal de contas ele vai abafar o fogo, né? E ele não vai produzir ali um efeito devastador, né, no equipamento, porque ele simplesmente vai retirar o oxigênio, vai roubar o oxigênio do ambiente e vai fazer com que o fogo apague. Já o pó químico seco, se eu entrar em contato com os equipamentos eletrônicos, né, com aquelas placas de tanto que a gente tem no celular ou no computador, né, as placas, aquelas verdinhas ali que são as placas de componentes eletrônicos, se ele entrar em contato com aquilo ali, ele danifica a placa e você perde o equipamento. Então, falando especificamente sobre líquido, né, os líquidos inflamáveis, eu trouxe aqui um exemplo para vocês da acetona, da água e do óleo. Se vocês fizerem um teste, né, em colocar aqui 50 ml de acetona, de água e de óleo, né, e deixarem de um dia para o outro, percebam que a acetona ela vai ter uma evaporação, né, o vapor maior do que todos os outros.
Então, significa que ela é mais volátil que a água. E a água, por sua vez, é mais volátil do que o óleo. Se você deixar, então, uma acetona, né, em um dia para o outro, aqui, destampado, 50 ml, né, ele vai evaporar, né, e vai ficar aqui em torno de 10 ml, por exemplo. Então, eu preciso conhecer isso, porque muitos equipamentos, né, utilizados aí nas indústrias, ele tem no seu composto químico, né, materiais, né, que vão ser mais voláteis. Então, se ele é mais volátil, né, a volatilidade, esse é o tema, né, desse produto, né, significa que essa fórmula química ela vai evaporar mais fácil, então ela é inflamável, tá? E ela vai diluir, né, se eu colocar água ali, tá bom? Por isso que eu não utilizo, né, basicamente água para líquidos inflamáveis. Eu devo utilizar o pó químico seco ou o extintor de CO2. E essa evaporação, pessoal, causa ali uma atmosfera, né, tanto de incêndio como de explosividade também. Afinal de contas, né, haverá, né, o cheiro ali, haverá o vapor, haverá ali na sua concentração, né, em volta do recipiente, e não necessariamente eu preciso colocar o fogo aqui, mas se eu riscar ele próximo, né, o fogo começar próximo, ele vai conduzir o fogo até a sua parte líquida. Então, produzindo ali alguns efeitos que a gente chegou a falar, né? Por exemplo, o flashover, né? Que é uma espécie de explosão. Então, através da volatilidade, né? E a gente estuda isso através de atmosferas explosivas também. Eu preciso compreender que essa volatilidade, ela também eu preciso conhecer. Tá? Então façam o teste aí em casa, né? Se as mulheres tiverem aí acetona em casa, se as mães aí do pessoal tiver, ou as namoradas tiverem acetona, peçam ali um pequeno recipiente, coloquem, né, um pouco, né, basicamente um dedo ali, e vocês vão observar, né, acetona, água e óleo. Ela vai evaporar mais rápido, tá bem? Porque na sua composição ela vai ter ali um composto químico, né? Que vai produzir uma evaporação em contato com o oxigênio, tá bem? Então, a acetona especificamente, ela tem a propanolona, né? A propanona, né? Que é um composto químico, né? E basicamente, né? Vai gerar, né? Uma volatilidade maior do que o próprio álcool, né? Ou a própria água e o óleo especificamente. Então, por isso que a gente recomenda, né, sempre manter o material bem fechado para que não haja a sua devida evaporação. E, obviamente, entrando em contato com uma fonte de calor, né, ela vai naturalmente ocasionar um efeito de flashover. Os combustíveis líquidos, né, eles são classificados geralmente de duas formas, em voláteis e não voláteis. Então, quando eu falo do combustível volátil, ele é um combustível que ele é capaz, né, de, através da temperatura ambiente, emanar vapores que vão se inflamar rapidamente. Então, eu estou vendo aqui esse exemplo, né, de um indivíduo fazendo um corte, né, de uma peça próximo de um tambor. Aqui há ele está fazendo basicamente uma fonte de calor, né, que ele está entrando em contato com o oxigênio, e esse oxigênio tem uma volatilidade inflamável. Né? Então, assim como gasolina, nafta, éter, etano, tolueno, benzeno, nós temos o xileno também, nós temos outros nomes aqui de produtos que vão emanar vapores à temperatura ambiente, e é dominado aí um produto leve, tá bom? Porque ele sobe mais rápido do que o oxigênio. E esses combustíveis voláteis, eles vão permanecer em temperatura ambiente, mesmo assim vão emanar gases que são capazes de se inflamar. Então, se eu deixar, por exemplo, esse barril aqui, vamos supor que seja um barril de éter, né, ou hexano. Se ele ficar em contato com o sol, ele vai começar a emanar vapores, por mais que ele esteja vedado, fechado, tá bom? Então, por isso que a gente vê aí os produtos de limpeza, né, são apresentados ali, manterem em ambiente fechado, sem temperatura, sem contato com a luz solar,
porque se ele entrar em contato com o combustível, vai começar a emitir gases, tá bom? Vai emitir gases que sem contato com a faísca, né, ou qualquer fonte de ignição, que a gente vai ver logo logo, pode começar um incêndio. Já os combustíveis não voláteis, geralmente estão ligados a produtos que são de origem com misturas de óleo, tá bem? Então, são combustíveis que eles não vão emanar vapores à temperatura ambiente. Então, todo o combustível é dividido em volátil e não volátil. O volátil ele emana vapores e o não volátil não emana vapores. E todo produto ele não vai desprender vapores na temperatura ambiente, então ele é denominado como um produto pesado. Então, combustível volátil, ele emana vapores à temperatura ambiente, chamado também de produto leve. E combustível não volátil, ele não emana vapores ao meio ambiente, né, e ao ambiente de modo geral, e é chamado de produto pesado. Então, eu apresento para vocês, né, os pontos ou temperaturas importantes do fogo. Se a gente sabe que o fogo ele ocorre, né, através de um calor, de um comburente, de um combustível, né, que vai gerar ali o tetraedro de fogo juntamente com a reação em cadeia, eu tenho pontos chamados pontos de fulgor, ponto de combustão e o ponto de ignição para começar necessariamente o incêndio. Toda vez que a gente fala sobre esses pontos ou temperaturas relacionadas a temperaturas do fogo, né, percebam que a gente vai ver cada uma aqui, mas de um modo geral, esses pontos eles geram, né, uma importância relativa ao fogo. O ponto de fulgor, né, ele é chamado a temperatura mínima para a qual os elementos ali começam a desprender vapores. Então, eles podem se incendiar de uma forma geral, né, em contato com uma parte externa do calor. Nesse tipo de reação, a combustão, né, ela se interrompe quando se afasta a fonte externa de calor. Então, em outras palavras, quando eu falo sobre ponto de fulgor, eu tenho aqui, por exemplo, né, a possibilidade, né, de ter ali um produto emanando vapores, né? Então, eu tenho um produto ali de um combustível volátil, né, chamado de produto leve, né, e ele vai começar a emanar vapores. Se porventura eu colocar uma fonte, né, um ponto de fulgor ali, o fogo, ele vai começar a queimar, né, justamente por causa dos vapores que estão ali. Porém, se eu retirar aquele palito de fósforo, se eu retirar aquela fonte de fulgor ali, aquele fonte de fogo, naturalmente esse vai se apagar, tá bem? A gente vê muito isso em produtos químicos, né? Basicamente ali quando a gente coloca fogo no próprio álcool, né? Ele começa a ter uma queima e se eu retirar o fogo de perto, ele vai apagar, ele vai secar, tá bom? Porque ele vai começar a ter uma queima dos vapores, tá bem? Agora, se entrar em contato com um comburente ali, se eu colocar um papel, por exemplo, né, ele vai ter, obviamente, uma queima muito maior, bem? Então, eu só preciso tirar o ponto de fulgor próximo do produto, né, do produto, justamente porque o produto tem uma volatilidade maior. Já o ponto de combustão é a temperatura mínima no qual os vapores são desprendidos dos produtos combustíveis. Então, ao entrar em contato, né, com uma fonte externa de calor, eles vão se inflamar e ele continua queimando mesmo, né, com a retirada da fonte de calor, com o ponto ali, o contato que nós tivemos com o ponto de fogo, né, ou com o caso o palito de fósforo aqui que a gente está dando como exemplo. No ponto de combustão, né, eu tenho, né, uma vaporização, né, desse produto, né, então eu coloco aqui um recipiente com qualquer gasolina, éter, com o próprio álcool, né, o álcool não, o álcool vai ser do ponto de fulgor, mas um combustível especificamente, ele já começa a ter uma queima de vapores aqui, porque ele é mais volátil, eu coloco o fogo e retiro esse palito, mas ele continua queimando, tá bem? Como é o caso do álcool líquido, né? Não do álcool em gel. No álcool em gel, a gente vai ter o ponto de fulgor, né? Ele vai começar a queimar e vai se apagar.
Mas se eu colocar, por exemplo, ali uma estopa, né, ou um papel, ele vai continuar queimando. Nesse caso do ponto de combustão, a temperatura mínima, né, no qual os vapores são desprendidos do produto, vão entrar em contato com a área externa e vão continuar queimando, porque ele tem uma fonte específica, né, de autossustentação para continuar queimando até acabar aquele líquido, tá bem? Nós temos ainda o ponto de ignição, que é a temperatura mínima no qual, né, os vapores são desprendidos dos corpos, dos combustíveis, né, especificamente das moléculas, entrando em combustão, né, apenas pelo contato com o oxigênio, né, do ar, independente de qualquer outra área externa. Então, eu tenho aqui especificamente, né, vamos pegar o caso aí de uma panela. Então, vamos pegar o caso aí de uma panela. Eu tenho lá a panela, né? Eu coloquei o fogo aqui embaixo, né? O fogo do meu fogão especificamente. Ele começou a emanar vapores, né? E se eu manter esse ponto de ignição, a tendência é que ele comece a pegar fogos aqui em cima desse líquido, tá bom? Se alguém já porventura esqueceu a panela de óleo, né, no fogo, por excesso de calor em volta da panela, pode começar a pegar fogo dentro da panela, tá bem? Então, independente de qualquer fonte externa, ocorre tanto, né, o calor ali, ele ultrapassa, né, aos 1.000 graus de temperatura mínima, e de acordo com a vaporização desse ambiente aqui é tão grande que ele pode, né, passar o fogo que está aqui embaixo para a parte interna, tá bom? Isso geralmente acontece também quando a gente vê aqueles cozinheiros, né, fazendo geralmente algum prato, né, e coloca lá o conhaque, por exemplo, aqui dentro, e entra em contato com o fogo. Esse fogo ele vai ser proliferado ali dentro daquela panela, né, criando, né, um ambiente de retirada de todo o oxigênio, independente de estar em contato com o calor ou não. Então, tanto o ponto de calor como o ponto de combustão e o ponto de ignição são as bases primárias ali de um princípio de incêndio. E aí a gente já vai evoluir um pouquinho mais do nosso conhecimento para entrar, por exemplo, na área de hidrantes, mangueiras e ainda especificamente sobre as linhas de combate a incêndio. Assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação. Hoje a gente prolongou um pouquinho mais a aula, justamente porque é um tema com bastante conteúdo, né? Mas, de modo geral, agradeço a todos que participaram dessa aula, tá bem? Você que está assistindo essa aula aqui no YouTube, né? Vamos lembrar de assistir todas as demais aulas, justamente porque para dar sequência, né, nesse conteúdo tão rico aí que é o combate a incêndios. Agradeço a todos, obrigado e até a próxima aula.